Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na mente de um dos maiores escritores de todos os tempos, Fyodor Dostoiévski. A obra dele, bem, é um verdadeiro raio-x da alma humana. Ele explora filosofia, psicologia, sabe, aqueles conflitos essenciais da nossa existência, de um jeito que, olha, pouquíssima gente conseguiu fazer igual. E para começar essa análise, a gente não vai para o começo da vida dele, não. A gente vai direto para o ponto de virada mais dramático de todos. O momento que literalmente redefiniu tudo para ele. Pensa um pouco nisso aqui. E se este fosse o seu último momento na Terra? O que passaria pela cabeça? A vida ganharia um novo valor? É exatamente essa a intensidade da cena que a gente está prestes a ver. Vamos lá. Imagine a cena. É 1849. Um jovem Dostoiévski está ali, parado, diante de um pelotão de fuzilamento. Ele já ouviu a sentença, já aceitou o próprio fim. E aí, no último segundo mesmo, surge um mensageiro a cavalo com a notícia: a pena foi comutada. Essa experiência de quase morte, isso não foi só um evento, foi a fornalha que moldou para sempre a compreensão dele sobre vida, morte e, acima de tudo, sobre o sofrimento. Só que esse momento tão extremo, ele não aconteceu do nada, né? Para a gente entender o escritor, a gente precisa entender o mundo que o criou. Uma Rússia que estava literalmente em chamas. Essa linha do tempo aqui mostra bem os marcos dessa vida super turbulenta. Do nascimento em Moscou até a morte em São Petersburgo, cada fase está conectada. A prisão, o exílio na Sibéria, não foram um desvio no caminho. Foram o próprio caminho que levou ele a escrever obras-primas como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Por trás de cada data dessa, tem uma crise que forjou a visão de mundo dele. Agora, o que é fascinante é como cada um desses pontos vira matéria-prima para a arte dele. O absolutismo do czar, a prisão política, a saúde sempre frágil, as perdas na família. Ele não só viveu o sofrimento, ele dissecou o sofrimento, transformando cada crise numa exploração profundíssima da nossa condição humana. Isso nos leva direto da vida do homem para a obra dele. Porque os romances do Dostoiévski não são só histórias, né? São laboratórios literários onde a alma humana é testada até seus limites mais extremos. Cada grande livro funciona como um experimento. Em Crime e Castigo, a pergunta é: a razão, sozinha, pode justificar um assassinato? E ele nos faz sentir o tormento na mente do Raskolnikov. Em O Idiota, ele testa o que acontece quando um homem totalmente bom entra numa sociedade corrompida. Os Demônios é um alerta gigante sobre os perigos do niilismo. E em Os Irmãos Karamazov, sua obra-prima, ele coloca Deus, o livre-arbítrio e a moralidade no julgamento final. O que ele fez foi tão inovador que precisou de um nome: realismo psicológico. Em vez de focar só no que os personagens fazem, Dostoiévski nos leva para dentro da mente deles, para o caos das suas motivações, medos e dilemas morais. Ele foi, sem dúvida, um pioneiro em mapear nosso mundo interior. E se a gente tivesse que resumir a grande batalha que acontece em todas as obras dele, seria essa aqui: a luta titânica entre a fé e a razão. Olha só como essa batalha fica clara aqui. De um lado, o racionalismo extremo, aquela ideia que perguntava se os fins justificam os meios e o que sobra num mundo sem Deus. Do outro, a fé da tradição russa, que propõe que o sofrimento pode levar à redenção, que a compaixão é a base de tudo. Dostoiévski não dá respostas fáceis. Ele nos força a encarar as consequências devastadoras e as esperanças frágeis de cada um desses caminhos. Vamos então para o legado, para ver como essa exploração tão profunda ressoa até hoje e por que ele é tão importante em tantas áreas diferentes do pensamento. Já faz mais de um século que ele morreu, e a influência dele não diminuiu. Na verdade, só cresce. A gente sente isso nos debates atuais sobre moral, sobre liberdade, sobre o sentido da vida num mundo cada vez mais secular. E o impacto dele é simplesmente monumental. Na literatura, influenciou gigantes como Kafka e Camus. Na filosofia, Nietzsche, Sartre, todos os existencialistas beberam da fonte dele. Na psicologia, o próprio Freud o considerava um mestre. E na teologia, os debates que ele propôs sobre fé e mal ainda são centrais. É um alcance impressionante. Mas afinal, por que ele continua tão relevante?
É porque as perguntas que ele fez são as nossas perguntas. Ele confronta dilemas universais que não têm data de validade. O bem contra o mal, a liberdade, a responsabilidade de cada um. Ler Dostoiévski hoje é como olhar num espelho das nossas próprias inquietações. E a gente termina com a pergunta mais provocadora que ecoa na obra dele. Uma questão levantada por um de seus personagens e que nos assombra até hoje. Se Deus não existe, tudo é permitido? Uma reflexão que ele nos deixou e que continua a desafiar cada nova geração.